Use nomes que descrevem o teste. Assim como você deve usar nomes que descrevem as coisas no seu código, os métodos, as classes, os projetos, os namespaces, a mesma coisa vale aqui para o seu teste. Então, usa nome que descreve o teste. Ao invés de colocar aqui que é calcular com erro, você pode colocar aqui que é calcular com erro de estadia mínima, por exemplo, mínima. Já é uma descrição um pouco melhor. Você já está falando aqui que esse método aqui, ele vai calcular com erro de estadia mínima. E aí você já sabe que esse teste especificamente é para estadia mínima, é o erro da estadia mínima. Então você descreve a ação, descreve principalmente o assert que você está fazendo ali, né? Qual que é o resultado esperado do seu teste? Que é calcular com erro de estadia mínima. É uma ação super simples, mas que exige você é, ter um cuidado, né? Pensar melhor nas coisas. É muito comum a gente sair fazendo as coisas de qualquer jeito, na correria, porque a gente pensa, pô, o que importa é o que tem aqui no meio, são os ifs, é a lógica que eu tenho aqui. E o nome das coisas sempre fica por último. É muito comum também a gente colocar aqui um public void teste e aí vai fazer o teste aqui. E nomeia ele de qualquer jeito e depois você pensa em como você poderia nomear ele melhor, né? No final fica teste mesmo e aí você continua suas atividades. Então, muito cuidado com isso. Use nomes que façam sentido, né, e que descrevem o teste. Uma outra coisa importante que eu sempre recomendo para todo mundo: evite abreviações no seu teste. Tem muitos devs que, em vez de colocar isso aqui, ó, prefere colocar calc com erro e começa a usar um monte de abreviações no nome porque fica com medo do nome ficar grandão. Cara, não tem problema nenhum o seu método de teste ficar com um nome gigantesco. Isso aqui não vai ser invocado em nenhum lugar no seu código, só lá no Test Explorer, pelo Test Runner. Então não se preocupa com o tamanho do nome. É importante ele ser descritivo. É claro que você não vai criar um nome de método aqui com 300 caracteres, porque daí também já é demais. Tudo tem um limite, obviamente. Mas eu sempre sigo a regra do pessoal das antigas aí. Ó. Se couber na tela, se você consegue enxergar aqui o nome dentro dessa linha aqui, ó, é o suficiente, já não tem problema nenhum. Então, não economize no nome. É muito importante que o nome seja bem descritivo para você entender. Não exagere, mas também não precisa regular o tamanho do nome aí. Coloca o nome bem descritivo e sem abreviações. Um último ponto que, cara, isso aqui é um detalhe idiota, ou melhor, parece idiota, né? Mas que faz uma diferença gigantesca quando você tem muito teste na sua aplicação. Siga um padrão. Não sai nomeando seus testes de qualquer jeito, como dá na telha. Então, um dos padrões que eu gosto muito de usar é o deveria, como um prefixo. Deveria ou não deveria. Eu não gosto de usar também underlines. Eu não acho legal porque ocupa espaço no texto. Mas se você achar que o underline é bom porque fica com uma separação boa aqui de para dar mais fluidez para sua leitura, eu também não discordo de você usar. Só tem que tomar cuidado aí para não encher muito o negócio com um monte de underline aqui, né? Ah, cada palavra eu vou colocar underline. Aí eu acho que fica um pouco demais. Mas você pode. Tem muita gente que separa aqui. Deveria. Aqui é o deveria, né? Deveria calcular, e aqui nesse primeiro deveria, né, que é o prefixo padrão, depois o nome do método e depois o resultado esperado. Também é um padrão. Não é um grande problema você usar um padrão ou usar um outro padrão. Eu prefiro usar sem os underlines, que eu acho que fica mais claro. Mas o que é importante? O importante é você usar um padrão. É muito ruim você chegar num projeto e tem 300 padrões diferentes. Cada dev escreve o teste de um jeito, com um padrão. Evita fazer isso. Segue uma linha. Quando você abrir o seu Test Explorer aqui, você vai ver que fica muito mais fácil de entender o que está escrito. Porque você vai bater o olho nos seus testes
e já vai ver todo mundo com mais ou menos a mesma nomenclatura. É muito melhor, fica muito mais fluido para você entender.